Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pastorais e movimentos, comunidades que aqui estão representadas nesta missa de entrega para o serviço em nosso novenário do Senhor Deus Menino. Celebramos o terceiro domingo do tempo comum, instituído há 3 anos atrás pelo Papa Francisco como o Domingo da Palavra. Nós no Brasil celebramos no mês de setembro, o mês da Bíblia, e no dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo, nós celebramos então o Dia da Bíblia no Brasil. Em acordo com a Santa Sé, a Comissão Bíblica no Brasil, que da CNBB, pediu que nós aqui no Brasil celebrássemos o Dia da Palavra no dia 30 de dezembro. Esse acordo foi aceito. No entanto, a gente aqui no Brasil somos orientados a continuar celebrando no terceiro domingo para estarmos em plena comunhão com o Papa. Então, a ênfase maior será dada no Dia da Palavra, no dia 30 de dezembro. Mas, para não perdermos a comunhão com o Papa Francisco, inclusive hoje será instituído no Vaticano, pela primeira vez, os ministérios de leitores e ministérios de catequista. Coisa bonita, do Brasil está indo 2 leigos para serem instituídos. Então, assim, é algo que foi também colocado para toda a igreja pelo Papa Francisco. Então, vai ser os primeiros ministérios laical sendo instituídos hoje no Vaticano pelo Papa Francisco, ministros da palavra e também o ministério dos catequistas. Então isso dá visibilidade e força na missão dos leigos. Os leigos são importantes para a igreja. O ministério do leigo ajuda e faz o reino de Deus crescer em nosso meio. Então, traz uma alegria muito grande ao nosso coração, quando a gente vê a sensibilidade do nosso pastor maior, do nosso sumo pontífice, em reconhecer que em cada batizado existe ali uma ação de Deus a serviço do reino do seu Filho Jesus. Então, acolher esses leigos, instituí-los como ministros da igreja, é confiar a esses leigos a missão de evangelizar, de testemunhar o Cristo, até mesmo com a vida, se necessário for. Por isso, o Papa Francisco tem orientado e insistido para que possamos dar mais espaços aos leigos na igreja, para que os leigos possam buscar desenvolver a sua missão, mas que eles sejam capacitados, que eles sejam formados e que sejam homens e mulheres de comprovada fé, que tenham um verdadeiro compromisso com Cristo e com a igreja. Então não se dá ministério para aqueles que estão ainda no caminho do discipulado, se dá ministério para aqueles que já passaram por um processo de formação e que dão um verdadeiro testemunho e que agora então eles podem ser reconhecidos pela igreja, instituídos como ministros que estarão sempre somando para que o reino de Deus possa acontecer. Nós desejamos muito que aqui em nossa paróquia, um dia nós possamos também instituir leigos como ministros da catequese, como ministros da palavra, para que eles possam testemunhar com a vida e buscar viver aquilo que nós temos como tema no sínodo que está acontecendo em todo o mundo, o sínodo da igreja, e que nós estamos trabalhando como tema do nosso novenário: igreja, comunhão, participação e missão. Esse é o grande desejo do Papa Francisco, quando ele convoca-nos para constituir esse sínodo. Estamos na fase da escuta, escutando o povo de Deus, porque de fato, caríssimos irmãos e irmãs, nós precisamos nos tornar cada vez mais de uma igreja de verdadeira comunhão, de verdadeira participação, uma igreja que vive na sua essência a missionariedade. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja comprometida com Cristo, somos uma igreja comprometida com o reino de Deus. Mas a palavra de Deus que nós ouvimos nesta manhã vem ao nosso encontro
e nos mostra qual deve ser a postura de uma comunidade diante da palavra de Deus. Na leitura do livro de Neemias, o sacerdote Esdras apresenta a lei diante da assembleia dos homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, assim na praça que fica defronte da porta das águas. Esdras faz a leitura do livro desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro. Esdras, o escriba, estava de pé, sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra, e leram claramente e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra de Deus. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Amados irmãos e irmãs, vejam qual é a postura que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é proclamada, devemos estar atentos e escutando verdadeiramente o que a palavra de Deus tem a nos transmitir. E essa assembleia que se reuniu diante do sacerdote e do seu rei, eles tiveram essa postura, escutavam atentamente o livro da lei, os ensinamentos que ali estavam. A um certo momento, eles compreendiam como se fosse um peso, as leis que estavam sendo apresentadas por Deus, e fez-se necessário então uma explicação, bem como os sacerdotes e os levitas que ali estavam, mostrando que a lei de Deus, ela não é um peso para nós. A lei de Deus, ela não existe para nos escravizar, mas a lei de Deus existe para nos libertar verdadeiramente das nossas escravidões desse mundo. Por isso eles explicam e depois exortam aquela assembleia a voltar para casa, não tristes nem chorosos, mas que eles pudessem voltar para casa alegres, que eles pudessem celebrar a vida, que eles pudessem fazer um grande banquete, né? Com carnes gordas, com bebidas doces, e que exercesse a caridade, que no seu banquete não faltasse aquelas pessoas que nada tivessem preparado, mas que eles também pudessem servir as pessoas que nada tinham, e que eles pudessem celebrar com alegria, pois este dia é o dia do Senhor, é dia santo para o nosso Senhor. E não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Então, de onde vem a nossa força? Da alegria do Senhor. E quando que nós somos alegria para o Senhor? Quando nós somos capazes de dizer não aos pecados e dizer sim à vontade de Deus em nossa vida. Por isso, se nós escutamos atentamente os ensinamentos de Deus e colocamos em prática todos os dias os seus ensinamentos, nós teremos sempre alegria para o Senhor e não tristeza, porque toda vez que nós alegramos ao Senhor, Ele nos fortalece ainda mais nesse caminho para o céu. Mas toda vez que nós pecamos, nós não somos alegria para o Senhor, nós entristecemos o Senhor e alegramos o inimigo. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus foi confrontado pelo inimigo, porque ele esperava e continua a esperar
de nossas fraquezas a traição. Quantos traíram Jesus e quantos hoje ainda continuam a trair por falta de escuta atenta e obediência à palavra de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vejam que texto lindo, que assembleia bonita, que acolhia a palavra de Deus no seu coração. A palavra entrava pelos seus ouvidos, caía no seu coração e provocava naquele povo, naquela multidão, uma comoção, um desejo de estar mais próximo de Deus. Reconheciam as suas fraquezas, o choro, as lágrimas, o colocar o rosto no chão, diante de palavras tão belíssimas que ali estavam sendo proclamadas. Eles então se encontravam com esse remorso. Não somos capazes de viver essa palavra, mas os sacerdotes, os levitas que ali estavam, motivavam e revelavam que verdadeiramente a palavra de Deus não é peso. A palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, é a única maneira que nos leva e que nos orienta a responder a esse chamado que Deus nos faz, e nos faz viver cada vez mais se distanciando das realidades de pecado e assumindo verdadeiramente uma vida nova. Devemos firmar um compromisso de aliança com o Senhor nesse domingo da palavra, e que sejamos todos os dias essa alegria para o nosso Deus, pois sabemos que quanto mais nós alegramos ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, mais Ele nos fortalece. Por isso, amados, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão se esfriando na fé, onde muitas pessoas estão abandonando a sua missão na igreja, onde muitas pessoas escutam o nosso convite, o nosso chamado, mas continuam em silêncio. Está na hora de permitir que a palavra de Deus nos desinstale e nos faça de novo voltar a caminhar em comunhão com o Pai. Nos faça caminhar sendo alegria para o mundo e sendo alegria principalmente, caríssimos irmãos e irmãs, para Deus. Porque nós somos alegria para o mundo, porque em Cristo Jesus nós iluminamos essas realidades que aí estão dadas. Por isso o mundo se alegra com a presença do verdadeiro cristão, daquele que de fato se identifica com Cristo e vive para Cristo. Então, precisamos resgatar isso em nosso coração, precisamos resgatar isso no seio da nossa igreja e da nossa comunidade, encorajar as pessoas a voltar a viver a sua fé. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, já não saem de casa há 2 anos? Tem pessoas que estão literalmente isoladas dentro de casa. Onde está a nossa fé? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Sim, nós cremos verdadeiramente em Cristo Jesus, nós temos uma ciência que tem nos dado resultado, mas nós precisamos também, caríssimos irmãos e irmãs, fazer um pouco por onde. Eu sempre lembro daquele evangelho pós-ressurreição, quando Pedro toma a firme decisão de sair para pescar. Depois que Jesus tinha sido sepultado, eles resolvem pescar. Os outros discípulos também se aproximam de Pedro e dizem: nós vamos contigo. E eles passam a noite toda pescando, e quando o dia estava amanhecendo, de longe, eles avistam uma pessoa na praia, e de longe, ele grita, aquela pessoa que estava na praia: moço, tem alguma coisa para comer? E João, o discípulo que Jesus amava, consegue de longe identificar que era o Senhor, mesmo sabendo que ele tinha sido morto, sepultado, mas que agora no coração de João diz: é o Senhor. E Pedro se lança e vai em direção a Jesus nadando, e os outros discípulos encostam o barco na praia, e quando eles chegam, já tinha ali um fogo aceso, uns pães sendo assados e alguns pequenos peixes também. Então Jesus já tinha preparado o banquete, mas Jesus se volta para os discípulos e diz: traga um pouco do que vocês pescaram. E assim então os discípulos recolhem alguns dos peixes e traz para somar, para juntar com a refeição que Jesus tinha preparado, e ali eles fazem o banquete,
Assim também, caríssimos irmãos e irmãs, todos os dias Jesus espera essa atitude de nós. Jesus tem um banquete pronto para nos servir, mas Ele espera que nós possamos também dar um pouco do que nós temos para colaborar, para participar verdadeiramente desse grande banquete. Por isso, nós temos alguma coisa para partilhar com o reino de Deus, nós temos alguma coisa para somar com esse reino. No entanto, diante desse contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se atrofiando, estão se amedrontando de tal maneira que estão deixando de se lançar para o reino de Deus. E isso, caríssimos irmãos e irmãs, pode ter certeza, tem sido a alegria do encardido, tem sido a alegria do diabo, porque o diabo quer ver o povo longe de Deus. Então, tudo aquilo que existe, que nos afasta de Deus, vai ser causa de alegria para o inimigo e causa de tristeza para Deus. Então, da onde está vindo a nossa força? A nossa força vem da alegria do Senhor. A nossa força vem quando nós somos capazes de dizer não a todas essas estruturas e continuar confiando em Deus. Claro, usando as regras de segurança, todo mundo usando a sua máscara, mas não permitir que o medo nos paralisa. O medo tem paralisado muitas pessoas, e nós não devemos ter esse medo paralisante, mas devemos viver a nossa fé. Nós temos um Deus que olha por nós, nós temos um Deus que nos alimenta todos os dias na palavra e principalmente na Eucaristia. E tem pessoas que nunca mais comungaram o corpo e sangue de Cristo. Não é porque nós não oferecemos. Algumas pessoas, ministros, vão levar, outros não, nós não queremos por agora, porque nós estamos com medo da pandemia. Mas quantas pessoas não vêm, caríssimos irmãos e irmãs, para a igreja? Louvado seja Deus, porque nós temos missa, 3 missas no domingo. Então essa missa é um pouco mais cheia, mas a missa do Monsenhor é uma missa mais vazia. Nós temos muitos espaços na igreja que dá para as pessoas virem. Então o medo paralisa, distancia as pessoas de Deus, e isso enfraquece essa comunhão com o Pai. Por isso, precisamos pedir ao Senhor força, precisamos pedir ao Senhor coragem, precisamos nos alimentar da sua palavra e rezar como esse salmista rezou hoje. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Transformar a palavra de Deus em vida em nossa vida. Por isso, é preciso tomar posse da palavra de Deus, é preciso se alimentar das Sagradas Escrituras. Não é um livro para ficar guardado, mas é um livro para ficar em nossas mãos, e através dele nós vamos cada vez mais conhecendo e nos apaixonando por Cristo Jesus. Nós sabemos quem é Jesus, e nós amamos a Jesus, e por isso nós o servimos. E por fim, na carta de São Paulo aos Coríntios, nos revela justamente isso, que Cristo, Ele é a cabeça, e nós somos os membros do seu corpo. Em uma outra explicação, São Paulo vai dizer justamente isso, né? Que a igreja é o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça, por isso todos nós somos membros, e por sermos membros do corpo de Cristo, todos nós temos uma função e uma participação no seu corpo, uma participação na sua igreja. Então, que nós possamos assumir o nosso batismo, renovar as promessas do nosso batismo, que um dia nós fizemos aqui na igreja, os nossos padrinhos fizeram por nós, e que possamos nos lançar em missão, que sejamos essa igreja verdadeiramente missionária. O tema nos provoca nesse sentido, nos faz voltar para Cristo. É a Ele que nós devemos servir, sem medo, sem ciúme, sem inveja, mas com disposição, disponibilidade, e fazer o reino de Deus crescer. Porque, amados irmãos e irmãs, o tempo está passando muito rápido. Hoje já são 23 de janeiro, já estamos encerrando, né, praticamente o primeiro mês do ano 2022, e o que nós fizemos pelo reino de Deus? Quais são as nossas ações concretas? Quais foram as alegrias que nós demos para o nosso Senhor? E fique em nossos corações esse questionamento, e que nós possamos mudar de atitude e nos lançarmos um pouco mais. Na igreja, nas pastorais, nos movimentos, nós encontramos um lugar propício para viver a nossa fé e ajudar o povo a se reanimar nesse compromisso com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.